No ar, Altiora Jornal. Olá, boa noite, sexta-feira, 12 de agosto. Caminhão baú despenca na Avenida dos Imigrantes em Bragança Paulista e assusta quem passava pelo trecho. Prefeito de Bragança afastado devido à licença médica reassume o cargo. Quadro Agenda Cultural vai contar a história da volta dos pracinhas bragantinos no final da Segunda Guerra Mundial. E os torcedores de Bragança Paulista que estão nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro acompanharam nos últimos dias as disputas do vôlei de praia e a natação com Michael Phelps. Essas e outras informações você confere a partir de agora no Altiora Jornal. Um caminhão assustou a quem passava pela Avenida dos Imigrantes em Bragança Paulista. Na manhã desta sexta-feira, um caminhão de mudanças teve o baú destruído na Avenida dos Imigrantes, no sentido bairro do Taboão, e interrompeu o trânsito da pista. Apesar do susto que provocou em quem passava pela região, o acidente não houve vítimas. E o prefeito de Bragança Paulista reassumiu o cargo do Poder Executivo. Fernão Dias da Silva Leme ficou afastado por licença médica até 9 de agosto, conforme a portaria número 6.731, publicada na imprensa oficial. O prefeito voltou às atividades na quarta-feira. Seu afastamento de cerca de um mês foi devido a uma cirurgia de hérnia. Fernão Dias entrou em férias em 4 de julho, mas voltou às atividades devido à entrega dos apartamentos do conjunto habitacional Marcelo Stefani no dia 8 de julho, cancelando as férias que terminariam no dia 18. No dia 12 de julho, foi publicada na imprensa oficial a primeira licença médica. Neste período, a prefeitura foi administrada pela vice-prefeita, a professora Huguete Teodoro da Silva. O lago da Hípica Jaguari, em Bragança Paulista, está sendo limpo. Uma máquina escavadeira de braço hidráulico longo começou a operar às margens do lago na manhã de quarta-feira. Está sendo removido a vegetação invasora do lago, feita pela Companhia de Saneamento Básico do Estado, a Sabesp, e o prazo contratual é de 90 dias. A previsão é de que serão retirados 10 mil metros cúbicos de sedimentos, de acordo com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Em nota, a divisão de imprensa da Prefeitura informou que as obras no lago estão acontecendo devido ao acordo judicial firmado entre a Prefeitura, a Sabesp e o Ministério Público. O licenciamento ambiental, a preparação do local para as obras, o apoio com sinalização e transporte e destinação dos sedimentos é de responsabilidade da Prefeitura. A limpeza da vegetação e a recuperação do espelho d'água e o desassoreamento está sendo feito pela Sabesp. A vacinação contra a raiva em Bragança continua. Serão 50 dias de campanha. A vacinação é uma das principais ações de controle da raiva. Além dos diversos postos de vacinação itinerantes, no cronograma conta um posto fixo durante toda a campanha na Divisão de Vigilância Epidemiológica, na Rua João Siriani, número 313, no Jardim América, das 8 às 11 da manhã e da 1 às 4 da tarde. No sábado, das 8h30 ao meio-dia, na Unidade de Saúde do Jardim São Miguel. Na segunda-feira, das 8h30 às 10h50, na Escola das Chácaras Fernão Dias. Da 1h30 às 4 da tarde, na Escola do Campinho. A campanha se estende até o final de setembro. Na próxima semana começa a propaganda eleitoral. Os candidatos a prefeito, vice e vereadores, visando as eleições de 2 de outubro, poderão fazer propaganda a partir de terça-feira, das 8 da manhã às 10 da noite, com alto-falantes ou amplificadores de som nas sedes partidárias ou em veículos. Os candidatos, partidos políticos e coligações poderão realizar comícios e utilizar aparelhagem de sonorização fixa das 8 da manhã à meia-noite, podendo o horário ser prorrogado por mais 2 horas quando se tratar de comício de encerramento de campanha. Até às 10 da noite do dia 1º de outubro, poderá haver distribuição de material gráfico, caminhada,
carreata, passeata ou carro de som que transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens de candidatos, observados os limites e as vedações da Lei nº 9.504 de 1997. Este ano, mais de 120 mil eleitores podem votar em Bragança Paulista. São 8.450 eleitores a mais que em 2012. Bragança Paulista terá 4 candidatos a prefeito e vice e cerca de 500 candidatos a vereador. Os candidatos são, para prefeito e vice, Renan Oliveira e Rafael Rangel pelo PSOL, Jesus Chedi e Amaury Sodré pelo DEM, Bruno Leme e Matheus Cruz pelo PT e Gustavo Sartori do PSB para prefeito, e o seu vice será Renato Frangini do PPS. Mais informações sobre o calendário eleitoral pode ser obtida no site tse.jus.br/eleições. Em Bragança, as dúvidas podem ser tiradas no cartório eleitoral na Rua Monsenhor Colli, no centro. No quadro Agenda Cultural, vamos falar sobre a volta dos pracinhas bragantinos no final da Segunda Guerra Mundial. Bragança Paulista sempre possuiu filhos que honraram a sua terra natal, não só pelo país, mas também no exterior em diversos setores. Entretanto, jamais poderíamos pensar que conterrâneos fossem escolhidos e feitos soldados para defender a liberdade, maculada por homens possuidores de ideologias que tinham por fim submeter as pessoas à triste condição servil dos regimes totalitários. Nas escarpadas regiões da Itália e nos vales da península, bragantinos mostraram a bravura de que eram possuidores, filhos de uma terra onde a paz sempre existiu. Os jovens que daqui partiram, conhecidos como pracinhas ou expedicionários, viajaram num navio cargueiro que os levou até a Itália, onde enfrentaram as forças alemãs que ocuparam aquele território, juntamente com parte do exército italiano, uma vez que o restante das tropas e a maioria dos italianos eram contrários ao regime nazi-fascista. Lutaram ao lado das forças aliadas até a rendição do exército alemão. Dos que daqui partiram, só não voltou um, morto em combate, o cabo Basílio Zequim Júnior. Os demais foram recebidos em sua volta com as maiores demonstrações de júbilo. As festividades duraram alguns dias, quando ficou demonstrada a alegria do povo pela volta dos heróis que nos campos da Europa deram prova de valor, tornando-se credores da nossa gratidão. No dia 10 de agosto de 1945, os pracinhas foram esperados por uma caravana de bragantinos na estação de Campo Limpo, onde era feita a baldeação para a estrada de ferro Bragantina, chegando na estação de Bragança às 7h15 da noite, onde eram aguardados por grande parte da população, tendo à frente o então prefeito José de Assis Gonçalves Júnior. Um extenso cortejo, sempre com a presença incalculável da massa popular, os expedicionários se dirigiram ao centro da cidade, onde foi montado um arco do triunfo em frente ao Clube Literário e Recreativo. Da sacada do clube, o juiz de direito da comarca, Dr. Roberto de Rezende Junqueira, pronunciou belíssima oração, seguido pelo Dr. Abel Benedito Batista de Oliveira, da 16ª sessão da OAB local. Os heróis desfilaram e eram ovacionados pela enorme população e, além das salvas de palmas, foguetes e rojões eram soltos, demonstrando a alegria que tomava conta daqueles que recepcionavam os bravos combatentes. No palanque armado na Praça Raul Leme, discursou o Dr. Roberto Caldas, promotor público local. Em seguida, os pracinhas dispersaram e rumaram para as residências de suas famílias, onde foram recebidos calorosamente por seus entes queridos. No dia seguinte, às 9 da manhã, houve missa campal nas escadarias da Igreja do Rosário, celebrada pelo bispo diocesano Dom
Dom José Maurício da Rocha. Após o ato religioso, na Praça Rauleme, onde ficava a Casa Zequim, ao lado da atual Humanitária Calçados, os expedicionários fizeram uma visita aos familiares do companheiro Cabo Basílio Zequim Júnior, falecido em combate, onde lhe prestaram significativa homenagem, culminando com uma revoada de pombos-correios com a colaboração da chefia do Departamento de Transmissões da 2ª Região Militar e da presidência do Clube Columbófilo de São Paulo. Às 10 da manhã e 1 minuto precisamente, 6 pombos foram soltos, levando mensagens dirigidas às altas autoridades estaduais e militares de São Paulo, tendo eles os seguintes nomes: Pomba Moema, solta pelo expedicionário Silvio Balastrelli Júnior; Pombo Tupi, solto por Arlindo Batista de Oliveira, aluno da Escola Técnica de Comércio Rio Branco; Pombo Pirata, solto por Amices Ferraz Cunha, aluno do Ginásio Diocesano São Luís; Pombo Paulistinha, solto por Roberto Ferreira, aluno do Grupo Escolar Dr. Jorge Tibiriçá; Pomba Bragança Paulista, solta por Neide Maria Canquerini, do Grupo Escolar José Guilherme; e Pomba Iara, solta por Beatriz Teixeira Galasso, aluna do Colégio Sagrado Coração de Jesus. Em seguida foram soltos mais 150 pombos e todos eles, após sobrevoarem as praças do centro, partiram em direção à metrópole paulista. Ao meio-dia, foi oferecido um almoço aos heróis, quando fez uso da palavra a senhora Helena Leme Lucchesi, em nome das mulheres de nossa terra. Às 4 da tarde, aconteceu um grande desfile em homenagem aos pracinhas. E às 8 da noite, foi realizada a sessão solene na prefeitura e os pracinhas foram saudados pelo Dr. José Adriano Marrei Júnior, secretário de Justiça do Estado de São Paulo. Em 12 de agosto, houve caminhada até o cemitério municipal em homenagem aos brasileiros mortos na guerra. No Largo do Rosário, hoje Praça Princesa Isabel, aconteceu o lançamento da pedra fundamental do monumento aos expedicionários, quando discursou o secretário municipal Oswaldo Russomano. Em seguida, houve a recepção do tiro de guerra 464 e a concentração popular na Praça Rauleme, com grande queima de fogos, finalizando os festejos que marcaram o retorno dos pracinhas. Assim foi a chegada dos expedicionários na volta à terra natal, dentre eles Dante Francisco Chiaroni, tio do escritor desta coluna, recebendo a homenagem da população bragantina, que acolheu de braços abertos seus filhos que regressaram. Ao se escrever a história de nossa terra, reservamos esse espaço aos jovens que na década de 1940 deixaram seus lares para defender a pátria e voltaram cobertos de glórias, dois dos quais, Luiz Caetano de Moura e Moacir Pinheiro, ainda temos em nosso convívio. No segundo bloco, confira no AJ. A Associação dos Autistas de Atibaia pede o apoio dos vereadores durante pronunciamento na Tribuna Livre da Câmara. Voltamos em instantes.